Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você mais uma vez com esse programa que, particularmente para mim, tem todo um significado, não somente porque eu já estou à frente dele há alguns anos, mas pelo fato de ser um programa já tão antigo na programação da TV Canção Nova. Tanto que no ano 2000, quando eu ingressei na comunidade Canção Nova, eu fui convidado a estar sentado ali no banco do convidado, na poltrona do convidado. Na época, quem me entrevistou foi o Fernando Santamaria, ainda era o Fernando Santamaria, que hoje é o padre Fernando Santamaria, que está lá na diocese de... Agora não me recordo, esqueci o nome da diocese dele, mas que é na diocese de Itapeva, né? Ali pela região de Itapetininga, por aqueles lados lá. E é um programa que sempre traz para nós grandes aprendizados, principalmente pelo fato de estarmos aqui e vislumbrarmos as maravilhas que Deus vai fazendo. E sempre que eu falo isso é justamente para que eu e você não apenas sejamos espectadores deste programa, mas que possamos também nos identificar com alguma situação, com alguma coisa, que não é só um processo de conversão que é contado aqui. É uma história de alguém que trilha o caminho com Jesus, mesmo em meio a todas as cruzes, a todas as dificuldades. E hoje eu tenho a alegria de receber um irmão religioso. Ele faz parte da Toca de Assis, né, do ramo masculino, é o irmão Belém. Irmão, bem-vindo, Deus lhe abençoe e obrigado por aceitar nosso convite. Alegria minha, padre, puxa vida. Sempre, a Canção Nova, para nós, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, faz parte da história da Toca de Assis. Então, sempre quando eu encontro com um membro da Canção Nova, é sempre uma alegria estar nesse ambiente, é sempre uma alegria muito grande. Muitas lembranças, né? Muitas histórias para se contar com a Canção Nova. Então, obrigado. Alegria minha. Hoje o irmão, ele é responsável, né, pelo ramo masculino da Toca de Assis, que tem os irmãos e tem as irmãs. Isso. Né? Hoje as irmãs, quem está à frente das irmãs é a irmã Maria dos Anjos, né? Que nós vamos rezar por ela, como o senhor mesmo pediu há pouco, né? Ela está passando por alguns problemas de doença e tudo, mas nós vamos rezar, vamos nos unir à irmã Maria dos Anjos também rezando por ela e também rezar pela sua missão, né? Porque hoje um dos grandes desafios sempre foram esses, mas nos nossos tempos mais ainda, que é o de estar à frente de pessoas e dessas pessoas que buscam a Deus. Então, já nos colocando em oração pela sua missão. Muito obrigado, padre. Hoje o senhor mora onde, irmão? Em que lugar? Hoje eu moro em Vinhedo, Vinhedo, no interior ali de São Paulo, perto de Campinas, que é onde exatamente se situa a cúria geral do Instituto, que na verdade as pessoas conhecem como Toca de Assis, né, padre? Mas o nome do Instituto é Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, que atualmente é um Instituto de vida religiosa de direito diocesano. Da Diocese de Campinas. De Campinas, hoje Dom João Inácio é o responsável por nós, e é lá que eu moro, em Vinhedo. Mas hoje vocês têm casas em vários outros lugares também, estados, né? Sim. Eu estou começando do fim, né? Porque a gente ia falar da vida religiosa, mas antes disso, falar um pouquinho da Toca. Hoje vocês estão em casas em vários outros lugares também. Vários estados, casas religiosas, masculinas, femininas, as casas dos leigos também, que tem algumas casas nossas que os leigos estão à frente, que hoje há um caminho também para os leigos de aliança. Que coisa boa. Fora do Brasil também? Fora do Brasil nós estamos no Equador. Eu acabo de voltar do Peru. Há uma possibilidade de missão lá. Né? Falei lá com o Monsenhor Rafael, lá, que é o bispo lá do Peru, de uma prelatura no Peru. Então estamos querendo desbravar outros cantos, procurar outros lugares também, né? E o carisma de vocês, pelo que também a gente tem,
é a adoração ao Santíssimo Sacramento, isso é muito, muito forte, né? Eu me recordo dos tocões, quando aconteciam em Cachoeira Paulista, né? Eu ainda como seminarista na época, era responsável pela liturgia também por um tempo, então Coisa boa. tive muita proximidade disto. Então a adoração é algo que faz parte, mas também encontrar esse Jesus no mais necessitado, Isso. né? E pelo menos andando nas grandes cidades, falo aqui, nós estamos, nosso estúdio aqui em São Paulo, os irmãos em condição de rua estão aumentando em número assustadoramente, né? E esse é um trabalho que vocês também exercem de forma muito concreta, muito real ainda. Isso. É o ver Cristo, é ver Jesus no Santíssimo Sacramento, que a nossa adoração ela não é só um movimento espiritual de devoção ao Santíssimo Sacramento, mas tem o caráter de reparação mesmo. Então, adorar por aqueles que não adoram, pelas igrejas, né, por Jesus que está abandonado nas igrejas, nos tabernáculos, e o mesmo Jesus abandonado que a gente tenta procurar na rua. Hoje aqui, né, padre, na verdade a realidade de São Paulo, gritante mesmo, que a gente está muito presente, é Cracolândia, né? Que hoje está espalhada aí, estava num lugar só, agora está espalhado aqui nos bairros de São Paulo. Então, vindo para cá, né, aqui na Vila Mariana mesmo, a gente percebe as pessoas nas calçadas, crianças, né, padre? Então aquele sofrimento terrível. Então a gente tenta viver, né, luta para buscar viver esse carisma, de encontrar Jesus abandonado nos sacrários e nas ruas. Muito bom. A toca. Nós vamos voltar a falar da Toca de Assis, da sua vida religiosa, Sim. mas vamos falar um pouquinho do Reginaldo. Do Reginaldo, antes de ser o irmão Belém, né, porque quando se faz a profissão religiosa, tem-se a opção, né, de fazer a troca do nome. Sim. No seu caso foi Belém, para quem não sabe, significa casa do pão, né? E vindo aqui para o estúdio, perguntei, o senhor sabe cozinhar? Ele falou, pior que eu sei fazer uns pãezinhos. Sei fazer um pão, Você adotou esse nome não é somente por causa de onde foi o lugar onde Jesus nasceu, mas também, né, tem todo aí um contexto do pão eucarístico e tudo mais. Isso. Mas, irmão, vamos falar antes do irmão, vamos falar do Reginaldo. Onde é que ele nasceu, né, o caminho que ele trilhou, né, o Reginaldo, o caminho que foi trilhado até chegar à experiência com Deus, ao ouvir o chamado de Deus e entrar na vida religiosa. Sim. Quem foi? Né? Quem é Reginaldo? Então, padre, é interessante que sempre quando a gente mexe com história de vida, mexe, né, a gente já falou várias vezes, mas sempre mexe muito no fundo, né? Ouvir você falar aqui na TV, o Reginaldo, que é difícil, foi muitos anos que ninguém me chama assim, então só faltava chamar de Naldinho, né, que era como me conheciam. Mas é interessante, eu acho que é uma experiência sempre nova, muito forte. Mas eu sou do interior de São Paulo, Taubaté. Cresci nesse... O senhor conhece bem o Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba. Então, um lugar muito eucarístico, né, padre? Um lugar do Brasil, assim, onde o povo tem esse amor muito grande, assim, pela fé católica, por causa da Canção Nova, Santuário de Aparecida. E em Taubaté eu tive a graça de ter uma experiência muito linda, porque na minha cidade tinha sacramentinas, que são umas irmãs enclausuradas, que adoram o Santíssimo 24 horas. Então, eu me lembro muito dessa experiência da minha mãe me levar para adorar Jesus, mesmo não entendendo nada que estava acontecendo. Mas sou o quarto filho, são 4 filhos, na verdade, eu sou o mais novo. Sim. Na minha história de vida, eu posso dizer que, como minha mãe às vezes brincava, na verdade, no fundo, não era para eu vir. Sabe quando não prepara aquele menino? Porque a minha irmã mais velha, ela tinha 19 anos quando eu nasci, né? Então, quando eu nasci, padre, a minha mãe já tinha 42 anos de idade. Então, foi aquela coisa meio de gravidez de risco, não era para ter vindo, o que aconteceu, de uma hora para outra veio, né? Mas, graças a Deus, nunca me deixei de me sentir amado pelos meus pais, pela minha mãe. Sentiu rejeitado? Não teve nada disso. Mesmo sendo uma gravidez de risco por causa da idade dela, que eu costumo dizer que eu fui filho de vó, né? Porque minha mãe sempre foi mais velha, porque quando eu era na escola eu lembro de eu pequenininho, as mães mais novas, né? E a minha mãe já sempre mais velha, porque nasci dela já com uma idade mais avançadinha.
mas sempre muito carinho. Não teve problema nenhum na gravidez, assim, nasci... Na verdade, sempre fui muito grande, né, padre? As pessoas às vezes se espantam, né, esse freio grande, porque o hábito já chama atenção. Aí tem mais de 1,80 m, aí chama mais atenção, né? Mas eu fui, graças a Deus, sempre tive muita saúde e tudo, e muito amor, assim, meu pai e minha mãe, um casal muito querido, sempre muito católicos, acho que minha mãe mais que o meu pai, muito católicos, e foi isso, foi no interior de São Paulo que eu vim. Essa experiência digamos assim, a experiência vocacional, né? Porque hoje, como irmão religioso, essa experiência vocacional, ela também foi cultivada, né? Porque muitas vezes a gente tem as vocações extraordinárias, vamos dizer assim, que são aquelas vocações que nascem num ambiente que você fala assim, nada propício para nascer uma vocação dali, né? Seja no meio de pessoas que não são de religião católica, mas também pessoas que até professam a fé, mas não vivem a fé, né? Digamos assim, tem a fé, mas não vive a fé. Que não foi o seu caso, né? Não foi uma vocação extraordinária, no sentido de fora de um contexto. Não, você acabou de dizer, dentro de um contexto, de uma família que vivia a fé católica e tudo mais, mas que deixava meio que livre, assim, né? Não era aquela coisa que, as famílias mais antigas, né? Tem que ter principalmente uma família com 4 filhos, né? Tem que ter um médico, um engenheiro, um político e um padre. Não foi o caso. Não foi o Nesse caso. sentido, não. Mas essa vocação, como é que nasce? Você pensa nela já desde o começo? Você fez experiência... Desculpa falar de você, porque você é mais novo que Imagina, eu, né? eu tenho 41 anos. 41, estamos quase, eu estou com 45. Mas essa experiência, ela nasce desde berço, assim, você já pensava na possibilidade da vida religiosa ou não? Você pensava em casar, ter seus filhos? Como é que era? Antes dela chegar, como ela chegou? Na verdade, assim, quando eu olho para minha família, padre, para minha mãe, eu tenho uma história bonita que ela fala, que ela me leva para a igreja, para a missa, desde que eu sou bebê de colo. O meu pai, na verdade, ele passou por um problema de alcoolismo nos primeiros anos de minha vida, que eu me lembro, assim. Eu tenho essa cena do meu pai tentando entrar, alcoolizado, dentro da casa, e minha mãe segura na porta do outro lado para ele não entrar. Então, eu lembro que era esse ambiente católico, cristão, a minha mãe muito, muito fervorosa nesse sentido, e o meu pai tinha essa dificuldade, que eu lembro de eu e meu irmão pequenininhos, o meu irmão antes de mim tem 4 anos de diferença. Eu lembro da gente no sofá, chorando, vendo aquela cena que às vezes se repetiam. E mesmo assim, a minha mãe, sempre muito cristã, como disse, muito católica, eu lembro dela dizer que eu, pequenininho no colo dela, eu dormia na missa, mas ela sempre me levou para a missa. E eu acho que a fé da minha mãe, eu acho que foi a base sólida, assim, para eu começar a perceber, até mesmo vocação. Porque se eu for olhar para a minha vida, padre, eu acho que nunca teve um fim de semana que eu não participei da missa. Que coisa boa. Desde o ventre dela. Hoje eu participo de missa diária, mas eu me lembro disso, da minha mãe, semanalmente a missa de domingo, era a missa de domingo, tinha que ter. E isso eu creio que ajudou até mesmo no processo do meu pai, porque eu me lembro que depois ela me contando as histórias, né, ele teve aqueles alcoólatras anônimos, ele começou a buscar mais a fé. Então eu vejo muito uma experiência bonita assim da parte dos meus pais de querer que a gente tivesse uma experiência de fé bacana, porque meu pai poderia ter se mantido como alcoólatra, né? E eu não me lembro depois nunca mais meu pai beber. Eles fizeram um movimento. E tudo isso, assim, se ficou marcas, eu não sei, né? No sentido de eu como criança ver essas cenas, ou eles brigando, se ficou, a gente nunca sabe esses traumas, né? No fundo, sempre acho que fica alguma coisa, né? Acho que os desafios que a gente vive no tempo atual sempre está um pouco marcado pelo desenvolvimento de vida, né, padre? Mas o que eu gosto de pensar é que o amor de Deus, ele sempre se manifestou na minha vida através dos dois. Porque quando eu penso, padre, no meu pai, lutando, buscando vencer, o álcool é uma coisa, eu trabalho com alcoólatras, né? Eu sei o que é ser adicto, no sentido do que eu experimentei vendo hoje, que eu vejo, trabalho com os moradores de rua. Então eu sei da luta que é, e eles conseguiram, entendeu? Se unir nesse sentido para
que dessem para a gente, para nós, né, para mim, para meus irmãos, uma fé mais sólida. Eu acho isso maravilhoso. Isso é importantíssimo você dizer, porque é muito difícil vencer um vício sem um sentido maior, sem algo maior, né? A gente lida muitas vezes com pessoas assim e é muito complicado mesmo. A pessoa que está nessa situação, que é, infelizmente, uma situação que atinge o psicológico, porque é uma forma de fuga da pessoa, mas o próprio físico, né? Fisicamente falando, pede isso, né? O físico pede isso, muitas vezes. E se a pessoa não tem um sentido, um porquê que eu vou largar a bebida? Exatamente. Por que eu vou largar a bebida? Se a pessoa não tem isso, é extremamente complicado. E na sua casa tinha a família, mas tinha Deus, de forma muito concreta, muito real. Né? Porque, como você está dizendo, o seu pai nunca debandou, né? Ele teve os limites dele, como todos nós temos os nossos, mas ele nunca debandou da fé, ele sempre esteve ali, Deus estava ali no coração dele, batendo na porta dele, do coração dele, e isso foi um dos motivos, com certeza também, que o fez hoje, né, digamos assim, depois e não ter mais o uso, porque uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, mas o uso do álcool, que era o que já não acontecia. Bendito seja Deus. Com certeza. Mas o Reginaldo, o Naldinho, já que você me deu essa brecha, antes de falar do irmão Belém, a gente vai falar do irmão Belém no segundo bloco. Mas o Naldinho, que via ali, né, o ambiente para uma vida, para uma vocação religiosa, era propício, mas a gente tem que também enfatizar a beleza de uma família, a beleza do sacramento do matrimônio, de ter uma esposa, de ter filhos, né? E que nascem também desta realidade de família, né? Então, quais eram os seus sonhos ali na sua adolescência, na sua juventude, antes de uma experiência que nós vamos falar aos seus 19 anos de idade, mas antes disso, quais eram os seus sonhos, né? O que você pensava para o futuro? Se você fosse escrever uma carta para você, lá com seus 18 anos, o que você escreveria para o seu futuro? Eu acho que eu volto até um pouco antes, porque realmente assim, depois que meu pai parou de beber e realmente assim, por causa da família mesmo, por causa de Deus e por causa da família, eles me mostraram de fato um caminho, uma possibilidade. Uma delas era realmente a vida familiar, né? Poder viver dentro de uma família. Sim. Mas aí, padre, teve uma coisa interessante, que quando eu tinha 13 anos, a minha irmã do meio foi ser religiosa. Sim. Ela entrou numa congregação chamada Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é em São José dos Campos, umas irmãs que até hoje eu tenho um carinho muito grande por elas. São lindas, né? Aquelas irmãs lá, eu acho o carisma delas também uma coisa maravilhosa. Inclusive, e aí, só um parênteses nisso daí, para aqueles que não sabem, o mosaico do Santuário do Pai das Misericórdias foi, digamos assim, escrito, né? Porque mosaico é escrito, então o mosaico foi escrito pela irmã Patrícia, que é das Pequenas Missionárias. Que é das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Então, tem esse detalhe aí. Entendi. E aí eu me lembro que teve essa experiência da minha irmã ser freira e entrar no convento, e eu ir no convento e ver aquilo, né? Ver as irmãs reunidas. E eu fui criado, padre, num ambiente também muito ligado aos deonianos, porque o conventinho do Padre Zezinho. Sim. Então eu me lembro também muito desse ambiente dos frades, dos fraters, né? E visitando a minha casa, a minha mãe colocava mesa para eles comerem, tudo. Então eu me lembro de realmente ter opção. Eu acho que olhando agora, na verdade, eu nunca parei para pensar nesse sentido, mas olhando na minha história de vida, pai, eu tive opção. Eu entendi o que era a vida religiosa, eu entendi o que era a vida sacerdotal e o que era uma vida familiar. Olha isso. Então, realmente foi... Só que assim, eu sempre fui... Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era mais introvertido. Eu lembro que o meu irmão, ele gostava muito, ele
tinha mais a coisa do fora, ele era mais extrovertido, gostava de uma balada, que na época eu não lembro como é que chamava, mas tinha essa coisa mais fora. E eu lembro que eu ficava observando aquilo, e de alguma forma, padre, eu acho que eu já sentia que não seria o que eu ia querer para mim. Então, eu com 17 anos, eu entrei num grupo de jovens, lá realmente do conventinho ali, perto dos Deonianos, e eu tinha o desejo muito grande de me descobrir, de falar, mas o que eu vou querer da minha vida? Eu queria estar no meio da juventude, mas eu não queria, eu já, de certa forma, falei, não, mas eu não quero a bagunça, eu não pensava em uma vida mais... Acho que não adianta, acho que a questão do chamado, ele já estava muito... Deus já te preparava ali e, volto a dizer, né? Deus também te deu a graça ainda de dar opções, e boas opções, né? Porque você tinha em casa um ambiente familiar favorável, né? Ao mesmo tempo que você tinha também as opções, né? Da vida sacerdotal, como você disse, que ali perto do conventinho dos Deonianos, então os seminaristas que iam lá na sua casa, a vida religiosa, né? Então Deus ali te deu as opções para escolher. Olha, se sintam agraciados por isso, viu? Não, totalmente. Porque nem todo mundo que tem que tomar uma decisão, muitas vezes tem essas experiências. E muitas vezes, até assim, existem as pessoas que fogem da vida familiar por não terem uma boa experiência em casa. Exatamente. Né? Ou fogem do sacramento do matrimônio por não terem uma boa experiência com o casamento dos pais e assim sucessivamente, que graças a Deus não foi o seu caso. Não foi. E eu acho que graças também a eu morar no interior. Eu acho que o interior, eu não sei se hoje ainda é assim, mas o interior de São Paulo, ali, Taubaté, ele é muito religioso. Sim. Então, querendo ou não, facilitou para mim a escolha, né? Eu poder escolher as coisas de Deus. E nesse grupo de jovens que eu entrei, eu tive experiência de namoro, eu pude namorar, eu pude conhecer pessoas, eu consegui o meu primeiro emprego através desse grupo. Esse grupo ali do conventinho me ajudou muito a me socializar e a me encontrar um pouco, né? Eu precisava ter um pouco disso, né? Porque a experiência de uma juventude mais tranquila. Mas foi, uma vez eu participando da missa numa igreja no centro da cidade, caminhando, passando na frente de uma igreja chamada Nossa Senhora do Carmo, onde acontecia já naquela época uma missão muito conhecida também do Padre Marlon C. de Santos. Eles estavam tendo um grupo de oração, e eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha tido, porque o grupo que eu participava era grupo de jovens de paróquia, assim que a gente costuma dizer, né? Não tinha essa experiência com a renovação. E, padre, foi ali que eu tive uma experiência com Deus, onde foi vocacionalmente em todos os aspectos, onde mudou tudo, onde realmente eu dei um passo, eu virei a chave na minha vida. E foi uma experiência tão linda, padre, que eu lembro que eu entrei dentro dessa igreja e eles estavam já num momento de efusão do Espírito Santo, rezando em línguas, e mesmo sem entender, mas eu já estava buscando participar de missa diária, eu entrei dentro dessa igreja, dentro desse grupo, e comecei a rezar junto com eles. Eu não tive que ter alguém me explicando, olha, oração de línguas é isso, aquilo. Isso foi lindo na minha vida. Louvo a Deus até hoje pela renovação carismática, porque naquele momento, eu acho que o que precisava ser curado dentro de mim para eu dar o meu sim, eu acho que eu tive uma experiência. E foi ali com meus 19, 20 anos. Eu já estava pensando realmente, eu pensava em fazer alguma coisa na área da saúde, eu fazia alguns cursos já e pensava em fazer faculdade, alguma coisa na área da saúde, mas quando eu entrei ali, tive aquela experiência com Deus, eu sentia que eu não ia mais buscar fazer faculdade, nada disso. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia se eu ia ser padre, se eu ia buscar a vida religiosa, mas eu sabia que eu queria dar um sim. E nessa fase eu conheci várias comunidades, fiz um treinamento vocacional com os deonianos, né? Foi quando eu conheci a Canção Nova também, aí o PHN, né? Tem aquela coisa de ser jovem PHN, aí eu comecei a viver aquela experiência ali em Cachoeira Paulista, e aí foi quando eu conheci a Toca de Assis. Nesse caminho, nesse ano. A gente vai vendo o entrelaçar de Deus, né? na vida, na vocação, porque a partir de uma experiência com Deus que a gente pergunta, mas não tinha tido ainda? Não tinha acontecido ainda? Né? Porque você participava de missas, você com certeza você fez a sua
seu batismo, sua primeira Eucaristia, sua Exato. crisma, né? Você fez todo aí esse caminho, fazendo uma experiência de encontro de jovens, mas foi num encontro bendito, né? Grupo de oração, Bendito grupo de oração. que acontece esse Deus que se mostra agora de uma forma muito mais direta. Foi. Não somente um Deus que diz estou contigo, mas um Deus que fala preciso de você. Vem comigo, E foi bem isso. Vim de verde, né? Como Foi. ele mesmo falou aos apóstolos que perguntaram para ele, onde mora, Senhor? Né? Vim de verde. E você foi. Eu fui, padre. Aí, na verdade, assim, como eu disse, teve uma experiência mais pontual quanto à questão da toca, do carisma, porque, como eu disse, tinha essa igreja de adoração perpétua na cidade. E quando eu estava voltando do trabalho, eu sempre entrava nessa igreja para adorar um pouco. O Senhor Eucarístico já te chamava. Exposto, Uhum. Porque, se eu tentar resumir, ele sempre teve presente, desde que eu estava ali no colo da minha mãe, essa história que ela conta, da missa, da ação de graças. Padre, eu, sem brincadeira, sem entender nada, depois que eu fiz a primeira comunhão, a ação de graças na missa era um momento especial para mim. Sempre quando chegava aquele momento da ação de graça, eu ficava olhando para o altar, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Então, a questão eucarística sempre esteve presente, não tem como negar. E não tem como ir para o sol, expor-se ao sol e dizer para o sol, não quero que me queime, não é? Não tem como. Nós vamos dar um intervalo, irmão, para que essa passagem aconteça, porque, veja, já pensou se todas as famílias nos dessem uma estrutura para podermos fazer a escolha vocacional? O que nós falamos de ter uma cultura vocacional, onde o ambiente familiar é o mais propício para que se nasça a vocação pessoal de cada um. Não é um sonho, não é uma utopia, é uma realidade que precisa ser feita já hoje, como foi na família do Reginaldo, até então, para que aí sim ele pudesse, no tempo certo, não ser mais só o Reginaldo, mas também o irmão Belém. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero deixar você pensando, e agora já de uma forma muito concreta, o que você tem que fazer para que na sua família comece a nascer uma cultura vocacional, onde todas as vocações são expostas para que cada um escute de Deus a vontade dele. Pense um pouquinho, onde você pode colaborar com Deus na sua família. É rapidinho, nós voltamos com Gente de Fé. O que você precisa fazer para que a sua família tenha uma cultura vocacional? Nós estamos hoje conversando com o irmão Belém. Ele é membro da Toca de Assis, assim conhecida, né? Hoje é responsável pelo ramo masculino, né, dos irmãos da Toca de Assis, e nos contou um pouquinho no primeiro bloco sobre a sua vida, onde na sua família, né, a família propiciou para ele toda essa cultura vocacional, inclusive dando a oportunidade que ele visse que é possível ter uma família, filhos, uma esposa, é possível ser padre, é possível ser um irmão religioso. Mas aconteceu, nos seus 19 anos, mais ou menos, 19 para 20 anos, esse encontro pessoal com Jesus, onde não somente ele disse, estou com você, mas também disse, vamos lá, preciso de você, vamos caminhar. E daí começou toda uma revolução, onde era preciso dar uma resposta. E essa resposta veio. Mas até que ela viesse, até que ela chegasse, por onde você andou? Como é que foi aí esse encontro com o carisma da Toca de Assis?
Então, padre, como eu estava dizendo, assim, depois desse grupo de oração, eu comecei a tentar, você começa a procurar o seu lugar, né? Na época não tinha internet, né, padre? Não tinha essa coisa. Hoje os jovens podem entrar procurar, colocar carisma ali no Google e vai encontrar muitas coisas, né, muitas possibilidades. Na minha época, pelo menos, não tinha acesso a isso. Mas eu me lembro de uma experiência marcante, como eu estava dizendo, eu voltando do meu trabalho, eu passei na igreja para adorar, e na hora que eu saí da igreja, eu fiquei esperando meu pai me buscar. Ele falou, não, está chovendo, eu vou te buscar. E nisso que eu fiquei esperando ele me buscar, eu senti no meu coração, eu estou aqui. E eu falei, não, Jesus, eu sei que o Senhor está aí no Santíssimo Sacramento, né? Acabei de te adorar. Meio que, na época que eu estava mais da renovação carismática, eu falava muito com Jesus nesse sentido, assim. Não que eu não fale hoje, mas naquela época, né, na ingenuidade ali daquele menino ali. E ele falou, não, mas eu estou aqui. E aí eu demorei para entender que ele falou, eu estou aqui numa moradora de rua que estava sentada do outro lado da porta da igreja, que eu estava do lado de fora da igreja. E aquela chuva, aquele tempo mais frio, e eu falei, não, tem que fazer alguma coisa por ela. Já sei, vou dar minha blusa para ela. E nesse intervalo, meu pai chega, e eu falo, agora tem que entrar no carro. Mas aí, aquela coisa, né, como é que eu vou dar minha blusa? Porque hoje, a gente vive uma experiência de pobreza, mas na época não era, eu jovem, era minha blusa e eu não queria dar aquela blusa, mas aí eu dei o passo, padre, tirei, foi a minha primeira experiência com um morador de rua, daí no caso. Eu tirei a blusa, entreguei para ela, eu consigo me lembrar da cara dela abraçando a blusa, e como se fosse uma coisa muito importante, e aquilo foi aquele desapego, aquele primeiro choque que eu tive de como eu posso me aproximar dessas pessoas que estão nas calçadas. E entrei no carro imediatamente, não falei mais nada para ela, entrei no carro. E na hora que eu bati a porta, padre, essa foi a experiência minha com o carisma, eu comecei a chorar. E aí meu pai, o que está acontecendo? Eu falei, aí contei um pouco a experiência para ele, ele não falou nada, ele ficou meio sem reação também em cima daquilo. E me levou embora, depois eu fiquei sabendo que ele comentou com a minha mãe, eu acho que ele está ficando louco, alguma coisa assim, que sempre fica, né, essa coisa meio esquisita. Mas aí foi a minha experiência. E depois E o bonito, irmão, deixa eu só... Você tinha acabado de sair da oração ao Santíssimo Sacramento e encontrou ali uma irmã pobre. Que bênção. Dois pilares aí, né, para a toca. E, padre, o mais incrível, antes de conhecer a toca. Sim. E aí eu tive a experiência de começar a fazer um movimento tipo pastoral de rua sem conhecer a toca. A partir dali eu gostei daquilo, eu falei, essa é uma experiência boa. Não tinha toca em Taubaté ainda? Não tinha. Não tinha. Eu falei, Jesus está realmente ali. Eu comecei a perceber isso. E isso eu acho que é o que mais me confirma carismaticamente falando. Sim. Porque depois que eu conheci a Toca de Assis, o que eu entendi? Vendo o Padre Roberto pregar na Canção Nova, vendo no PHN os toqueiros, que eu comecei a ver os primeiros irmãos ali, aquela alegria. Tendo contato com isso, eu percebi que existia um grupo que fazia isso. Eu falei, poxa, encontrei meu lugar. E eu não perguntei nem, assim, eu não me preocupei de que eu teria que viver o celibato. Não me questionei se eu não ia ser padre. Porque, na verdade, num primeiro momento, a família quer que você seja padre. Quando eu falei para minha família que eu queria seguir como um missionário, alguma coisa nesse sentido, eles logo pensam, não, vai ser padre, ele vai ser diocesano, vai ficar aqui perto. E não foi, né? Aí eu inventei de ir para a Toca de Assis. Quando a Toca de Assis tinha 8 anos de idade, tinha 7 anos de idade, 7 para 8, e estava bem movimentada, porque era uma época no Brasil onde a Toca de Assis ficou muito conhecida por causa da Canção Nova, né? A história que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, toca para a igreja, então a gente, naquela época, era o que há, né? Todo mundo queria, de alguma forma, ser da Toca de Assis naquela época, né, padre? Chamava muito a atenção. E era um desafio, né? Eu vejo que eu já era da Canção Nova, né? Eu entrei na Canção Nova em 2000, eu já era da Canção Nova, quando eu via esse movimento crescendo, e o desafio à radicalidade, não somente do deixar, mas dessa vida totalmente despojada. Era né? totalmente. E de alguns irmãos que me testemunhavam, né? Do limpar a ferida dos irmãos de rua, muitas vezes até já com alguns bichinhos ali, aquelas situações. E também a própria experiência de estar ali
não sei como é que é hoje, mas de estar ali 3 horas diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Então, assim, eu via que era um desafio e que ainda é hoje. Ainda é. Ainda é hoje. Precisa ser realmente o portador deste carisma, porque não é somente assim, né? Eu vou porque eu quero viver como é que fala? Um intercâmbio, né? Como às vezes os estudantes, nada contra, obviamente, mas às vezes os jovens querem fazer um intercâmbio em outro país, vai e faz o experiência. Não é só isso, né? Não é. Porque senão não vai nem ter estômago para isso, né? É muito bonito, às vezes, de ver, que bonitinho, eles todos adorando Jesus Eucarístico, mas vai na vida, né? Vai na vida lá de adorar Jesus também, encontrando ele no irmão da rua e tudo mais. Exatamente. Né? E foi de cabeça. Fui de cabeça. Porque naquela época não tinha filtro vocacional, né, padre? É. Hoje a gente está estruturado, você tem uma equipe vocacional que trabalha. São quantos anos de fundação? Já 20? São 28. 28 anos. 28 anos. Mas nessa época eu lembro que tinha, né, um responsável pelo vocacional, mas eu fiz um retiro de um fim de semana e dali o padre Roberto na época falou, não, pode vir que está acolhido. E eu acho que isso fez parte da história. Eu acho que os inícios, né, de um carisma, de uma instituição, impulsionam a juventude realmente, como impulsionava. Sim. Claro, tem um ponto positivo e negativo disso, porque da mesma forma que, como eu, encontrei ali um carisma, uma vocação, muitas pessoas que não tinham vocação também vinham e aí fica aquela coisa, né, inchou muito, né? Mas eu, na época, o meu sim foi dado. Como eu disse, para desespero da família, né? Porque daí ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer isso para o seu filho. Como assim você não vai poder mais botar um sapato no pé? Como assim você vai dormir no chão? Aí tinha todo o entorno da pobreza que a Toca de Assis é chamada a viver. Mas, padre, nada disso me impediu. A minha irmã me levou no convento das pequenas missionárias, as irmãs vieram, não, vamos fazer um acompanhamento, tudo. E poderia ter feito. Sim. Mas, na hora, o fogo que queimava dentro, eu acho que... Porque hoje eu sei onde eu estou na Toca de Assis, qual é a minha missão na Toca, padre. O que eu precisei viver dentro da Toca de Assis. Então, é todo um histórico vocacional mesmo, diferente, porque eu acho que eu posso dizer isso, né? É diferente se eu tivesse entrado numa outra congregação mais estruturada, milenar ou alguma coisa parecida, mas foi a minha história e é a história da Toca de Assis. Né? E hoje, você como responsável, digamos assim, geral, dos irmãos, né? É algo que precisa ser muito claro, porque não é uma coisa que você construiu por si só, né? Não foi assim um projeto. Eu gostei de entregar a minha blusa para aquela irmã de rua. Eu gostei de estar diante de Jesus na Eucaristia. Ou gostei de dormir no chão, ou qualquer coisa assim. Não é um projeto pessoal. Mas hoje, como o irmão que está à frente dos irmãos precisa ter isso muito encarnado para poder transbordar, né? Principalmente para as novas vocações, principalmente para aqueles que vêm, né? E que muitas vezes precisa colocar no lugar determinadas coisas e tudo mais, fazendo a peneira, né? Peneirando realmente a coisa. Mas nisso tudo já são 20 anos. 20 anos. 20 anos. Isso. Né? Para onde Deus te mandou? Né? Vamos pensar, vamos fazer um ping-pong aqui. Para onde Deus te mandou? Quais foram as suas experiências mais difíceis vividas no carisma? Né? Qual foi a maior dificuldade? Porque você já tocou aí no ponto da família, né? Como é que foi, como é que é hoje, enfim. Depois que eu entrei, 6 meses depois, o meu pai veio falecer. Eu lembro que eu ainda era aspirante, eu estava recebendo um aspirantado, e aí eu me lembro de ir, porque meu pai tinha morrido, foi a primeira prova. 6 meses, porque a minha irmã estava no convento, meu irmão já estava casado e minha mãe ficou sozinha. E eu, como mais novo, então sempre aquele impacto, né? Tipo arrimo de família, né? Como diz no exército. Isso, é ele que vai cuidar. Então, mas eu não desisti mesmo assim, entendeu? E as coisas foram se encaixando, de certa forma, na minha família, de uma forma que as coisas conseguissem caminhar, mesmo eu me mantendo como religioso na vida consagrada. E a Toca de Assis, ela
Eu digo para o senhor, padre, a Toca de Assis, ela é de fato a minha vida. Assim, quando eu olho para toda essa história, desde do Reginaldo lá no ventre da minha mãe, eu sinto a toca o tempo todo me tocando. Toca te tocando. É assim Mas é verdade, a toca sempre me tocou. Uhum. E os maiores desafios que eu possa ter tido, tanto familiar quanto institucional, porque todo mundo sabe que nós passamos por grandes crises dentro do Instituto, o afastamento do nosso fundador, Roberto Lettieri, né, que desde 2008 já não está mais no nosso meio. Então existiram muitos movimentos institucionais e familiares que colocaram à prova esse menino que encontrou com a moradora de rua e que adorava lá na Sacramentina de Taubaté. Mas eu acho que realmente o fato de eu ter tido a experiência com carisma, até mesmo antes de conhecer a toca, isso é o que fortalece muito meu coração, padre, para manter. Ficou raízes. Tem muita raiz. Então isso é uma coisa que não tem como eu questionar, entendeu? A questão vocacional. Porque eu poderia ter desistido por vários motivos. Para o senhor ter ideia, há 5 anos atrás, essa minha irmã, que era freira, ela saiu do convento para cuidar da minha mãe e, no final das contas, ela ficou doente. Porque a minha mãe, ela casou, são 2 casamentos, ela ficou viúva e casou de novo. Então, as minhas 2 primeiras irmãs mais velhas, elas são de um outro pai que transmitiu geneticamente uma doença neurodegenerativa, tipo um Alzheimer. Nossa. E eu perdi as 2 irmãs, as 2 já faleceram. E os últimos 5 anos, de 6 anos atrás, eu tinha vivido cuidando dessa minha irmã. Aí realmente a toca me ajudou, e eu ficava entre Toca de Assis e Taubaté, porque a minha mãe já estava com 80 anos, e essa minha irmã entrou nesse estado de degeneração. Ela ficou uma criança, gritava muito, uma doença muito difícil, e foi uma grande prova vocacional também, porque eu me via sozinho, né, ali tendo que cuidar das 2, e fiquei quase 1 ano praticamente, padre, cuidando sozinho como cuidador mesmo, a ponto de, no final deste 1 ano, eu entrar praticamente num estado de depressão. Hoje eu posso falar porque está tudo bem agora, mas eu fiquei muito mal, porque era muito pesado para mim. Você cuidava da sua irmã e da sua mãe. E da minha mãe. E aí, por mais que eu tinha ali o suporte do meu irmão e da minha cunhada, que foram assim, maravilhosos, mas quem ficava ali a maioria do tempo era eu. E aí, claro, daí o Instituto veio em meu socorro, aí começou a dividir, não falou, olha, você tem que ficar um tempo na vida, na comunidade também, para você não morrer. Sim. Porque senão você era arriscado você também adoecer. eu estava já adoecendo, um esgotamento total. Sim. E eu tinha todos os motivos para dizer assim, olha, eu vou parar então, me dá uma exclaustração, que eu vou ficar um tempo aqui só cuidando da família, não estou conseguindo conciliar, né? Porque foram fazer momentos... o que a tua irmã acabou fazendo. Exatamente. Ela sai para cuidar da mãe. Isso. E aí, mas padre, eu não consegui fazer isso, eu não conseguia me ver fazendo isso. Eu poderia. E poderia voltar depois e estava tudo certo, mas, como eu disse, é algo tão enraizado dentro de mim, de alguma forma, inconscientemente, conscientemente, e porque eu quero, porque eu amo também, e devo muito à Toca de Assis. Devo muito a toda essa história. Do jeito que ela foi, do jeito que as coisas aconteceram, é a minha história. Não é só uma história institucional. É uma história pessoal também. É uma história minha. E aí, no ano de 2000 há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, a minha irmã veio a óbito. É que não dá tempo para contar toda essa história, mas teve algumas questões que aconteceram relacionadas à cuidadora, infelizmente, fugiu a palavra agora, mas por falta de cuidados ali. Numa das minhas idas para a Toca de Assis, infelizmente, minha irmã veio a óbito. Mas estava sofrendo muito na cama também, não tinha como. E a minha mãe já estava bem avançada com a questão da demência também. As 2 tinham a mesma enfermidade? Não. É que minha mãe, já, como eu disse, né, como eu nasci já com uma mãe mais idosa, então ela já estava com seus 80 e poucos anos, então foi mais coisa da idade mesmo. Da idade mesmo. Mas eu pude proporcionar esse cuidado para as 2. Aí imagina, pai, tive muita experiência, né? Experiências lindas ali em Taubaté também. Voltei a conviver em Taubaté com a minha família. Com meu irmão, que é maravilhoso, como eu disse, a minha cunhada. Todos nós estivemos muito unidos ali para viver essa experiência. Mas, graças a Deus, tanto os dramas institucionais, que isso é a nossa história.
Claro. Às vezes, padre, acontece o seguinte, as pessoas elas acham que elas são merecedoras de saber o que aconteceu de fato na Toca de Assis. Uhum. Porque, claro, né, a gente sabe, o Roberto Lettieri, era uma figura muito pública. Sim. E quando ele teve os desafios pessoais, e as pessoas não gostam que a gente diga que ele teve os seus desafios pessoais, como se não fossem. E as pessoas querem que a gente exponha ele. Uhum. E nós fizemos um trabalho interior de muito desafio, de muita cura, para a gente poder entender tudo o que estava acontecendo. Mas se tem uma coisa que a gente busca fazer é resguardar a figura. Sim. Porque ele, como qualquer ser humano, teve ali os seus desafios, as suas dificuldades, e se afastou, teve de se afastar do instituto religioso, tanto das irmãs quanto dos irmãos. E é interessante você tocar, irmão, porque assim, muitos, é claro que ainda identificam as figuras, Claro. né? E não tem como não identificar as figuras. Exatamente. Né? Até porque o carisma fundante está né, sobre ele ainda, porque ele é o fundador e isso não tem como negar. Exatamente. A história não tem como negar. Mas, como a própria palavra de Deus diz, Deus escolhe vasos de barro para colocar um grande tesouro. Prova de que esse tesouro é o seu testemunho, né? Dizendo que antes mesmo de conhecer a toca já estava te tocando, né? Antes mesmo de fazer a experiência de estar na toca, você já vivia a experiência da toca, né? O carisma da toca. Então, a autenticidade, seja vocacional, seja carismática, é muito claro. Então, a Toca de Assis, apesar de tudo isso, e aqui eu falo também de uma maneira muito sincera, apesar de todos os desafios que o fundador viveu e que vocês também viveram, né? Uhum. Porque com certeza, pessoalmente, vocês foram vivendo de uma forma direta ou indireta o que o fundador foi vivendo, mas a toca está aí. Né? Com certeza. A toca está aí, não mais com aquela mesma expressão que tinha, porque era muito público, né? Mas está aí ainda. Uhum. Né? Está aí no ramo masculino, está aí no ramo feminino, para provar autenticamente a existência desse carisma. Né? Então, eu falo aqui de uma maneira muito, muito particular e muito, muito carinhosa por vocês, porque tenho um carinho muito grande pelo carinho da toca, pelo carisma da toca. A toca está aí, né? Viva e com seus membros, né? com as irmãs, com os irmãos, enfim. Né? Mas, dentro de tudo isso, irmão, e agora eu chamo você de irmão, Belém. Porque agora eu já não estou falando mais com o Reginaldo, agora eu falo com o irmão Belém. Mas dentro de tudo isso, irmão, o que fica para você de tudo que vocês passaram? Porque foram situações aqui inúmeras que nós não teríamos tempo para falar de tudo que aconteceu, mas o que fica para você de tudo que a Toca viveu enquanto instituição? Uma coisa é o carisma ninguém toca. O carisma é sagrado porque vem de Deus. Mas enquanto instituição é a nossa parte, é a parte humana do carisma. Uhum. Então, dentro de tudo que vocês viveram institucionalmente, o que fica no coração do irmão Belém? O que fica é, de fato, o carisma, que atravessou as nossas histórias de vida. Porque hoje, se a gente pegar todos os irmãos e as irmãs, e leigos também que têm esse carisma, eu, Roberto Lettieri, todas as nossas vidas foram tocadas pelo mistério eucarístico. Vamos só identificar uma coisa aqui, desculpa te atrapalhar, mas por que o irmão chama Roberto Lettieri e não Padre Roberto? Né? Diante das situações, então, ele foi destituído do estado clerical. Né? Se você quiser pesquisar o que é isso, pode pesquisar, enfim, mas ele foi destituído do estado clerical. Ele hoje, né, é um irmão, ele hoje é um filho de Deus, porém ele não exerce mais o ministério sacerdotal. Vamos dizer assim, a ordem, o sacramento da ordem, ninguém
tira dele? Ele tem o sacramento da ordem, né? Tem um carinho muito grande pelo Roberto, mas ele não exerce mais o ministério, isso Não faz né, o uso. diante daquilo. Então, podemos chamar de Roberto Lettieri? Sim, né? Como meu irmão também, que hoje está na Rede Vida, o Dalcides, né? Vamos dar o exemplo aqui do Dalcides, que foi padre, né? Exerceu o seu ministério e a vida foi levando ele para outros lados e tem hoje um carinho muito grande, já estive várias vezes, meu abraço, meu beijo ao Dalcides também, porque cada um vai fazendo as suas escolhas e precisam, cada um também, assumir as consequências das suas escolhas. Então, quando o irmão fala Roberto, não é uma falta de respeito, mas é porque hoje realmente ele é o Roberto. E é interessante aproveitar, né, o gancho aqui da sua fala, que se as pessoas quiserem saber o que aconteceu com ele, ou ter o contato, que procurem ele. Porque é muito difícil, às vezes, as pessoas não entendem, padre, por que a gente não fala tanto, às vezes, do assunto, ou não conta detalhes do motivo dele hoje não estar mais fazendo uso de ordens. Sim. E eu acho que a questão é essa, as pessoas têm toda a liberdade para procurar, ele está nas redes sociais, é muito fácil encontrá-lo. Então eu acho que é interessante... No século XXI, exatamente. Né? Ele está também eu acho que é interessante as pessoas entenderem que não nos cabe, e eu acho que eu gostaria de falar isso. E eu acho que é isso, como eu estava falando, o carisma é o que fica. Porque, padre, nós trabalhamos com o pior do ser humano no sentido da indigência daqueles que estão nas ruas. E o Santíssimo Sacramento, padre, ele também é pobre. E essa é a grande pregação da toca. Sim. Nós somos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Então, como que nós vamos querer viver uma história de vida, desde o nosso fundador, Roberto Lettieri, até o vocacionado que está entrando hoje, que tem o carisma, como que a gente vai viver essa experiência sem experimentar a própria pobreza? Claro. Então, o carisma, ele nos envolve e dá sentido à nossa identidade de vida, ao nosso ser batizado, ao motivo de eu estar usando esse hábito, independente das coisas que possam ter acontecido, da tonsura, de eu andar assim na rua, aquele homem alto andando na rua, todo mundo olhando, observando, exatamente porque não é só um hábito que me envolve, é um carisma que me envolve. E tudo que eu vivi, padre, de errado na minha vida, tudo que os outros irmãos e irmãs viveram, de desafios, sejam morais ou não morais, tudo isso faz parte da nossa pobreza. Nós somos seres humanos. E eu acho que se a gente não for testemunho disso, com a nossa história, não ia ter muito sentido. Então eu sei que Deus ele permitiu muitas coisas acontecerem para que de repente eu pudesse estar aqui agora falando, olha, o carisma é porque a gente é pobre também. Sim. A gente vê pobreza no Santíssimo Sacramento, a gente vê pobreza no morador de rua, mas, padre, esse irmão que está falando com o senhor é muito pobre. Né? E não estou falando só pobre material, padre. As minhas pobrezas em todos os sentidos. Com todo um histórico de vida, com todo um movimento interior, com todas as minhas traições, vamos assim dizer, a Jesus, no sentido que quem não é pecador, né? Claro. Então, assim, o que fica para mim hoje é que o carisma, independente das ações, não justificando nenhuma ação, mas independente de qualquer coisa, nós estamos brilhando para este mundo uma pobreza, que quer dizer alguma coisa para os homens de hoje. Muita coisa. Especialmente para as pessoas que às vezes se ostentam com questão de dinheiro, de fama, de status, que hoje com as redes sociais é algo muito, muito comum. Então, e quem mais poderia testemunhar isso, com certeza, seriam os pobres. Quem que eu gostaria que de repente pudesse estar falando isso seria um morador de rua, né? Irmão, eu quero finalizar esse programa, né? A gente tem que seguir, mas de uma maneira muito especial, agradecendo pela sua fidelidade ao carisma e pela fidelidade de tantos e tantos outros. Quero falar a você, membro da Toca de Assis, que apesar de tudo que vocês poderiam ter deixado, vocês não deixaram. Hoje, se a Toca está aí, é por causa da fidelidade no dia a dia de irmãos como o irmão Belém, como a irmã Maria dos Anjos e tantas outras irmãs e irmãos que eu conheço e guardo um carinho muito grande. Quando morei em Cachoeira Paulista, né,
tinha lá ainda a Casa das Irmãs, Uhum. dentro da chácara Santa Cruz, então tive a oportunidade de conhecer muitas irmãs e acompanhar em direção espiritual. Então, terminando o programa, eu quero dizer da minha gratidão a cada um de vocês. Eu sei o que vocês passaram, eu imagino o que vocês passaram, mas vocês foram fiéis não a uma pessoa nem a uma ideia. Vocês foram fiéis a um chamado que nasce do coração de Deus. Então, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Né, que essa é a primeira vez que eu entrevisto alguém da Toca de Assis. Já estou chamando aqui, ó, hashtag fica a dica para trazer outros irmãos da Toca de Assis aqui. Com certeza. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Padre. Obrigado pela oportunidade também, pelas palavras também. Que bom. E todos os outros programas da Canção Nova, da TV Canção Nova, você também pode acompanhar pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.